Boa tarde, professor. Nosso grupo ficou com plaquetas e coagulação sanguínea. Eu vou começar introduzindo com o que são plaquetas. Plaquetas, elas são pequenos fragmentos de células produzidos na medula óssea, a fábrica do sangue, a partir de uma célula chamada megacariocito. As plaquetas, elas são atraídas para os locais onde ocorre a lesão de algum vaso. Ali as plaquetas inicialmente se aderem à parede do vaso através de um fator chamado von Willebrand, uma proteína presente nas plaquetas, plasma e parede dos vasos sanguíneos, e começam a atrair mais plaquetas e se agregarem, formando um tapão plaquetário. Bom, basicamente as plaquetas, elas desempenham um papel essencial na coagulação sanguínea e na manutenção da hemostasia, o processo responsável por interromper hemorragias produzidas na medula óssea a partir das células chamadas megariocitos. Elas são pequenos fragmentos celulares que permanecem na circulação por cerca de 10 dias, sendo posteriormente removidos pelo fígado e pelo baço. Sua principal função é formar um tampão plaquetário do local da lesão vascular e em seguida contribuir para a estabilização do coágulo por meio de uma formação de fibrina. Quando ocorre uma lesão em vaso sanguíneo, inicia-se uma sequência coordenada de etapas. Primeiro, as plaquetas, elas são atraídas para o local da injúria e aderem à parede danificada. Fenômeno facilitado pelo fator de von Willebrand, como eu falei, e em seguida ocorre a ativação. As plaquetas, elas mudam de forma e liberam substâncias que provocam o estreitamento dos vasos, reduzindo o fluxo de sangue e atraindo mais plaquetas. A terceira etapa é a agregação, em que elas se unem formando um tampão que age como um selo inicial. Por fim, o coágulo é estabilizado graças a uma rede de fibrina com a participação de outros fatores, como o fator 8, o que garante a continuidade da coagulação e a reparação do vaso. Assim, as plaquetas, elas não apenas evitam hemorragia, mas também participam de todo o mecanismo de coagulação, desde a formação do tampão inicial até a consolidação do coágulo. Seu equilíbrio é indispensável para a integridade do sistema circulatório e para a manutenção da vida. E claro, não menos importante, tem por objetivo geral interromper as hemorragias e, através da hemostasia, formando um tampão plaquetário no local de uma lesão vascular e contribuindo para a estabilização desse coágulo através da formação de fibrina. Sobre a morfologia e origem das plaquetas, ela tem origem na medula óssea. Células tronco hematopoéticas se diferenciam em células imaturas que, ao amadurecerem, se transformam em megariocitos, células bem grandes e com múltiplos núcleos, onde o citoplasma se fragmenta em pequenas partes, dando assim origem às plaquetas, que são lançadas na corrente sanguínea a partir da medula óssea para cumprir suas funções como a coagulação. Já a morfologia é uma estrutura fragmentada, são fragmentos citoplasmáticos, ou seja, não são células, e são anucleares sem núcleo. E o seu formato é em circulação. Sua forma é discoide, achatada e biconvexa. Porém, durante a coagulação, podem apresentar a forma esférica com prolongamentos. E o seu tamanho geralmente é do diâmetro de 2 a 4 metros. O mecanismo da hemostasia. A hemostasia, ela pode ser definida como uma série complexa de fenômenos biológicos que ocorre em imediata resposta à lesão de um vaso sanguíneo com o objetivo de estancar a hemorragia, de detectar a hemorragia.
O termo hemostasia significa prevenção da perda sanguínea, que ocorre sempre que um vaso é rompido ou seccionado. Ela ocorre em 3 etapas chamadas de mecanismo da hemostasia, sendo essas hemostasia primária, hemostasia secundária e hemostasia terciária. Na primária, imediatamente após a ruptura de um vaso sanguíneo, o traumatismo da própria parede do vaso provoca a contração do vaso. E na secundária, a hemostasia secundária consiste em uma série de reações entre proteínas que ocorrem em sequência. Na terciária, o terceiro mecanismo para a hemostasia é a formação do coágulo sanguíneo. O coágulo começa a se desenvolver entre 15 a 20 segundos. Se o trauma à parede vascular for grave, entre 1 e 2 minutos. Sobre a regulação e alterações patológicas. A regulação sanguínea, ela envolve o equilíbrio entre sistemas anticoagulantes e fibrinolíticos, que evitam tanto na formação excessiva de coágulos quanto o sangramento descontrolado. Alterações nesse equilíbrio podem gerar trombocitopenias. O que são trombocitopenias? É a baixa contagem de plaqueta, aumentando o risco de sangramentos. E a trombocitose é alta contagem de plaquetas, elevando o risco de formação de coágulos. Quanto aos distúrbios hereditários, são condições genéticas que afetam a função plaquetária. Essas condições possuem grande relevância clínica, pois estão diretamente associadas ao risco de doenças cardiovasculares como trombose, infarto, AVC e a processos inflamatórios, impactando de forma significativa a saúde do indivíduo. Esses são a relevância de doenças cardiovasculares e inflamatórias. Trombose é a formação de coágulos indesejados, distúrbios hemorrágicos é a falha na coagulação, interrelação é a inflamação, que pode modular a coagulação, contribuindo para a patogênese de diversas doenças, e terapias que são anticoagulantes e antiplaquetários. Sobre as perspectivas científicas. As pesquisas recentes mostram que as plaquetas, antes consideradas apenas para a coagulação do sangue, atuam como células imunes, interagindo como sistemas imunológicos inato e adaptativo, e desempenhando o papel nas respostas a patógenos e inflamações. Novos estudos sobre plaquetas como mediadores imunológicos. Os novos estudos revelam que as plaquetas vão além da sua função tradicional na coagulação, atuando como células imunes complexas que modulam respostas inflamatórias e adaptativas. Elas interagem com diversas células imunes, liberam mediadores inflamatórios e quimiocinas e expressam receptores como TLRs, conectando sistemas imunes inato e adaptivo e influenciando patologias como doenças autoimunes, infecções e inflamação vascular. Técnicas de estudo das plaquetas. Bom, a técnica de estudos das plaquetas é as técnicas de estudo em histologia de plaquetas. Focam no uso do esfregaço de sangue corado, como corantes como Wright ou Genza, para ver a visualização ao microscópio de luz, identificando-as pela sua cor e forma. Ou na microscopia eletrônica, que oferece uma visão mais detalhada à sua ultraestrutura e a identificação de anormalidades. Para estudar, é preciso realizar a técnica de esfregaço, fixar a gota de sangue na lâmina, corar a película formada e, por fim, observar o microscópio, identificando as características citoplasmáticas e de tamanho das plaquetas. Os avanços terapêuticos como antigregantes plaquetários focam em novas classes de fármacos com maior eficácia e segurança, como inibidores reversíveis do receptor tigerkrelo,
a melhoria da terapia dupla de antigregação e a busca por opções com menor risco de sangramento e efeitos reversíveis. A investigação também explora a possibilidade de ação antibacteriana de alguns agentes, a busca de otimizar a prevenção de eventos cardiovasculares em pacientes de alto risco. Bom, essas aqui são as nossas referências. E muito obrigada por ter assistido até aqui, professor.